Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada a procurada, cidade não deserta. Fecha a tua Bíblia, coloca sobre o teu assento, pega na mão do irmão da direita, na mão da irmã da esquerda, quem estiver perto de você, diga assim para ele: meus irmãos, estamos em uma só união, e na noite de hoje estaremos entendendo qual é a boa, a verdade e poderosa vontade de Deus. Diga assim: vamos orar, irmãos? Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, para que o Senhor esteja operando em nosso favor. Pai, eu clamo ao Senhor na noite de hoje pedindo a manifestação da sua glória. Senhor, eu não passo de mais um que clamo a tua presença no nosso meio. Assim, ó Deus, como tem dado início a essa festa, eu acredito sim, meu Deus, que até o final desta reunião coisas extraordinárias vão acontecer. Assim como o Senhor fez na noite de ontem, meu Deus, eu peço para que o Senhor faça na noite de hoje também. Mas eu peço para que uma diferença aconteça. Meu Deus, coisas diferenciadas precisam acontecer. Aqueles, ó Deus, que traz no seu corpo, na sua vida, alguma enfermidade, ó Deus, que vem incomodando a eles mesmos. Pai, eu clamo em nome de Jesus para que antes que eu comece a ministrar tua palavra, que já haja cura milagrosa no nosso meio, que já haja, meu Pai, prodígios da parte do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora do nosso meio todo cansaço físico, toda a artimanha de Satanás, toda a retaliação do inimigo. E ainda lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que o Senhor começa a entristecer, ó Pai, a vida de Satanás nesse lugar, e colocando o meu irmão e a minha irmã, meu Pai, salpicando na tua presença, cheio da tua glória, dando lugar para o Senhor operar. Pai, em nome de Jesus, encha-nos com tua presença, fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja que é soberana e acredita disso, amém. Pode assentar adorando e bendizendo a Deus. Meu Deus, aleluia! Lamanuca na serra. Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus. Antes de entrar dentro dessa igreja na noite de hoje, eu pedia para que Deus motivasse o coração dos irmãos que estavam aqui presentes, enquanto ainda estava na casa do irmão Ricardo. Eu disse para ele buscar um pouco mais tarde, porque eu precisava fazer algumas coisas. Estava ali presente, quando de repente estava preocupado porque ele não chegava, saía ali na sacada da casa dele. Olhei para a cidade, porque ali é um cume de um penhasco, ou seja, está no alto de uma montanha. E vi a cidade de Poços de Caldas, para esse lado todo aqui. Naquele momento, irmãos, o meu coração começou a entristecer, a minha mente começou a se preocupar. Eu perguntava para Deus: Senhor, o que é isso? E o meu coração foi tomado por algo da parte de Deus. Veio o temor de Deus e eu fui interceptado por uma seta maligna naquele instante. Satanás soprou nos meus ouvidos que hoje seria o final de meu ministério.
Ele dizia para mim que hoje seria a última noite que eu estaria ministrando a palavra de Deus. Naquele momento peguei tudo que estava preparado para estar vindo aqui, coloquei sobre o sofá e apenas eu e Deus tivemos um diálogo livre. Falei: Senhor Deus, eu não fui chamado para ouvir essas asneiras de Satanás. Falei: Senhor, o que é que o Senhor requer de mim? Porque meu coração é tomado por uma grande tristeza. Naquele momento o Espírito Santo de Deus abriu o teto daquela casa. Uma grande luz encheu aquela sala, daquele lugar. E o Espírito Santo de Deus dizia para mim que na noite de hoje ele iria mudar a minha história e a história da vida dos irmãos que estão aqui presentes. Eu falava: Senhor, o que é que o Senhor tem comigo? O que é que o Senhor quer com aquela mocidade, com aquela igreja na noite de hoje? Ele disse: Filho, eu estarei levando para dentro daquela igreja apenas aqueles que eu preciso ter um tete a tete com eles. Eu estarei levando para dentro daquela igreja aqueles que eu quero ter um particular na noite de hoje. Não preocupe porque não vai estar lotada aquela igreja, mas preocupe com aqueles que estão presentes naquela igreja. Deus tem algo para nós aqui. O irmão acabou de dizer para mim ali: Lucas, Deus vai abrir o céu sobre essa igreja. Que essa era a minha oração antes de sair daquela casa. Falei: Deus, abre o céu sobre aquela igreja. Por isso, olhe para o irmão que está perto de você. Fala assim para ele: meu irmão, Deus quer ter um particular conosco hoje. Por essa razão, irmão, deixa Deus falar contigo. Olha aqui para mim. Quando Deus fala com alguém, quando Deus libera palavras sobre a vida de alguém, coisas diferenciadas precisam acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, no 7º dia antes da sua crucificação, ele estava entrando numa cidade quando de repente subiu no alto de uma árvore um homem por nome de Zaqueu. Aquele moço tinha a vontade de conhecer Jesus. Ele tinha curiosidade de saber quem era aquele que era muito falado na região. Ele tinha vontade porque ele talvez não tinha a liberdade de chegar perto dele. Era um publicano, cobrador de impostos, e por essa razão alguma coisa o impossibilitava de chegar até perto de Cristo. E diz a história bíblica que ele não hesitou. Ele subiu no alto de uma árvore e de lá de cima ele percebeu que chegava-se uma grande multidão. E procurando no meio da multidão a presença de Cristo, ele não encontrava. Ele olhou de um lado da multidão, olhou de outro lado da multidão e não se achava Jesus. Quando de repente ele ouviu-se, pois, que chamava ele debaixo daquela árvore: Zaqueu, olha aqui para baixo, Zaqueu. E quando ele olhou do alto daquela árvore para o pé daquela árvore, ele se deparou com um ser genuíno, que era a pessoa bendita de Cristo. E diz a história bíblica que Cristo então chamou e mandou com que ele descesse daquela árvore, porque naquele dia
Satanás perdeu. Porque nós estamos dentro de 4 paredes. Nós estamos unidos, unânimes, buscando a presença bendita de Cristo. Nós não estamos nos aprontando para sair para a balada, não. Nós não estamos esperançosos para chegar no final da noite e encontrar a pessoa amada, não. Nós estamos aqui adorando aquele que vive e que reina. Nós não estamos esperando nada em troca sobre isso, meus irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor Deus diz na tua palavra: não foi nós quem o escolheu, mas foi Ele quem escolheu a nós. Foi Ele que escolheu a mim e a você para estar aqui na noite de hoje, liberando palavras de adoração para Ele, liberando palavras que o glorifica. Se você veio na noite de hoje para tributar adoração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pode começar a adorar no seu lugar aí. Pode começar a adorar no seu lugar, porque Ele está presente nesse culto e Ele manda eu te dizer: a noite da tua vitória é essa. A noite dessa festa vai estar marcada na tua vida, porque foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te trouxe aqui, foi Ele quem te arrastou para esse lugar. E se eu sou servo de Deus e profeta desta noite, não vai passar muito tempo, daqui a pouco a glória de Deus vai tomar a tua vida. Você não vai contemplar e vai dar lugar para Deus. E você dando lugar para Deus, Ele manda te dizer: a tua história vai ser mudada, a tua estrutura vai ser refeita, porque até o final desse culto hoje o Espírito Santo manda te dizer: o milagre na tua vida vai acontecer, o milagre vai ter que acontecer. Satanás vai sair daqui hoje envergonhado, ele vai embora envergonhado. Sabe por quê, irmão? Porque ele tentou calar tua boca, ele tentou tampar sua boca de adoração, ele tentou arrancar de dentro de você palavras que exaltam e superam a grandeza de Deus. Ele tentou calar você, mas na noite de hoje ele perdeu mais uma. Sabe por quê? Quanto mais te bate, mais você quer adorar. Quanto mais você sofre, mais a adoração sai daí. Por isso erga a mão direita o mais alto que você pode. Erga a mão direita o mais alto que você pode. E solta uma palavra que vem disso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que Deus escolhe algumas formas e alguns jeitos para conduzir a sua vontade aqui na terra. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse é dividida em 7 partes ou em 7 dispensações. A dispensação de inocência, consciência, governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do milênio. Todas as dispensações da Bíblia aconteceram, está acontecendo, irão acontecer. Estamos no meio de um plano divino da parte de Deus. Estamos no meio de um plano arquitetado por Deus na pessoa bendita de Cristo, antes de ter o seu nome dado por Jesus. Estamos diante de um plano todo elaborado perfeitamente. Estamos diante de um plano todo edificado conforme a vontade de Deus, para conduzir a terra para morar no céu. E diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo estava coabitando no meio do povo. Depois que o pecado entrou na terra, o Espírito ainda permaneceu até Gênesis capítulo de número 6. Quando nós olhamos para essa verdade bíblica, nós entendemos que, além do contato direto do homem ser tirado por meio do pecado, o pecado ainda roubou o Espírito Santo do homem. Diz a Bíblia Sagrada que, naqueles dias, o homem estava andando de forma errônea diante de Deus. Quando Deus, pois, disse lá no céu: não vai mais o Espírito Santo coabitar com o homem para sempre. Quando Deus então fala essa verdade, o Espírito Santo é arrancado da terra. E dali em diante, o Espírito Santo começava a ser manifestado unânime, ou de uma vez por vez em cada homem. Talvez o Espírito Santo tomava alguém de uma região da terra, e depois ele tomava outro alguém de outra região da terra, ou permanecia
pessoa essa que era sacerdote, juiz ou profeta. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, por sua vez, então, ele toma a decisão de arquitetar um plano a mais. Então ele separa um homem por nome de Moisés e dá a ele umas leis que era para conduzir o povo para morar então no céu. As leis, ela é representada de alguma maneira ou outra para prever ou preparar o caminho para a descida do nosso Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que no meio das leis, já estamos na dispensação das leis. As leis então, elas são defraudadas, não são cumpridas por muitos homens. As leis muitas das vezes não são dada atenção a elas. E no Velho Testamento diz a Bíblia Sagrada que o homem afastando da vontade de Deus, o homem deixando as verdades de Deus, Deus então começa a levantar homens e mulheres para oprimir o povo de Deus. Deus levanta o primeiro povo, o povo do Egito, e depois ele separa Moisés para tirar o povo hebreu de dentro do Egito. Era a primeira verdade que Deus usava para oprimir o povo, de forma que cumprisse toda a sua palavra. Diz a Bíblia Sagrada que então os tempos foram acontecendo e Deus começa a levantar juízes esses para liberar o povo, libertar o povo das mãos daqueles que eram sagazes e cruel. Nesse tempo, no período da lei, Deus levanta um de um lado, outro de outro, cheio do Espírito Santo, para com autoridade chegar diante de exércitos, usando talvez uma queixada de jumento para matar 1000 homens. Deus levanta um de um lado, levanta outro de outro, de forma que fica marcado a história de 13 juízes na Bíblia. Homens esses separados e escolhidos por Deus. Naquele tempo Deus levanta um homem por nome de Gideão. Gideão estando malhando o trigo, diz a Bíblia Sagrada, em um lugar diferente. Deus então chama ele de uma forma que ele mesmo não veio a entender qual seria a vontade de Deus. E ele pergunta qual era a vontade de Deus para ele. E Deus então dizia que iria levantar ele como cabeça de um exército. E ele então começa a perguntar para Deus: Deus, como é que eu, o pequeno, o menor da minha casa, o excluído da minha casa, como é que eu, o menino ainda, vou ser erguido, Senhor, para liberar o povo, para ajudar o povo hebreu? Como é, Senhor, que é essa história? Eu sou apenas um menino da família menor dessa região, estou malhando trigo no lagar, no lugar separado, no anonimato, ninguém me vê, ninguém me percebe, Senhor, e por essa razão eu não tenho nenhuma condição para isso. Deus então manda com que ele separasse uma quantidade considerável de homens, e dessa quantidade ele vai diminuindo. No final, Gideão está conduzindo 300 homens para liberar e para guerrear em favor do povo de Deus. Aqui vem a primeira revelação bíblica para a noite de hoje, para o coração dos irmãos. Deus, ele não precisa de quantidade para destronar Satanás. Deus não precisa de homens que venham ter patamar na terra, que venham ter consideravelmente alguma questão financeira percebida. Deus não precisa de pastores, presidentes, a não ser que ele queira usar. Deus não precisa levantar homens e mulheres com conhecimento exuberante da palavra de Deus, trazendo no seu dedo anéis de teologia. Deus não precisa de homens que tenham doutorado, mestrado, bacharel. Deus não precisa de presidente, Deus não precisa de presidenta, Deus não precisa de governador, vereador, Deus não precisa de senador, Deus não precisa de homens com patamar conhecido, não. Deus precisa de você com o coração aberto para te erguer na terra. Estava Gideão guiando quando de repente, no meio da guerra, no meio da batalha, ele começa e vence o povo que estava oprimindo o povo de Deus. E as coisas vão acontecendo. Surge, pois então, Davi, que veio ser o rei mais conhecido da Bíblia. E depois de tudo isso surgiu os profetas. E para dar início à dispensação da graça, foi ministrado aqui na noite de ontem que Deus então manda Jesus Cristo. Deus manda Jesus Cristo para implantar na terra uma nova lei. Deus manda Jesus Cristo para implantar na terra um novo costume, uma nova história de vida. Deus manda Jesus Cristo aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, para implantar a dispensação da graça. Dispensação essa que me dá liberdade e te dá liberdade para chegar diante da presença de Deus e entender qual é a sua boa vontade para a terra. Deus então, ele manda Jesus Cristo já para ser o nosso noivo, para ornamentar a sua igreja, para escolher um povo que
ele erguia a sua vontade, ele mostrava-se, pois, o teu querer de tomar uma mulher para ser a tua esposa. E a primeira coisa que ele fazia era oferecer o dote. O primeiro presente que ele dava para aquela mulher era um presente que ele mesmo sentia vontade que ela possuísse, que seria dela mesmo. Eu vejo então aqui uma mensagem para ministrar para essa igreja. O tema que eu quero nos ministrar na noite de hoje é os 3 presentes do noivo para a noiva, que é a igreja. Diga para o irmão que está do teu lado: os 3 presentes do noivo. Os 3 presentes do noivo para a noiva, que é a igreja. Pois bem, quando nós então vemos e percebemos que o noivo tomara a sua esposa, ele dá o primeiro presente para ela, na presença dela, é claro. Ele então toma aquilo que é de possessão, que ele mais tem vontade de dar para alguém, ou seja, aquilo que já está preparado, aquilo que já está planejado para entregar para tua esposa. Deus, de uma vez mais, aparece na terra com uma surpresa para a humanidade. Deus então presenteia o homem, sendo ele que, ou por que não dizer, sendo esse presente que, dado pois pelo pai do noivo, ou até mesmo pelo noivo, o presente que o noivo se prepara ou separa-se para a tua esposa, é oferecido pelo pai dele ou por ele mesmo. O primeiro presente que nós vemos que Deus dá para a sua noiva, que é a igreja, é o presente da graça, ministrado na noite de hoje, mas na noite de ontem, mas na noite de hoje eu quero frisar um pouco mais acerca disso. O primeiro presente veio da parte de Deus para a humanidade. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui vem o primeiro presente para mim, o primeiro presente para você, o primeiro presente que nos dá liberdade de entrar num culto como esse e levantar as nossas mãos e adorar o Rei dos Reis. Presente esse que nos dá toda a convicção de que iremos alcançar, ou por que não dizer, iremos possuir algo de especial na presença de Deus. Presente esse que não foi comprado por um preço comum. Presente esse que não foi adquirido por real, ouro ou prata. Presente esse que não foi adquirido por um preço menos mensurado na terra, não. Presente esse que, se fosse eu, não teria coragem de dar a ninguém. Presente esse que talvez, se fosse você, não teria coragem de oferecer para ninguém. Presente esse que é conhecido como o sangue de Jesus no madeiro. Presente esse que dá a nossa liberdade de todo o pecado da terra. Presente esse que arranca de dentro de nós toda a enfermidade contida. Presente esse que é oferecido não por um homem comum, não, mas oferecido por Deus para a humanidade. Presente esse que jamais será esquecido. Presente esse que jamais poderá ser abandonado por mim ou por você. Presente esse que Deus então separou para a noite de hoje, para revelar para um ou para outro que é o melhor presente para chegarmos na presença dele. Você que já acredita que foi presenteado pela graça, pelo amor exuberante de Cristo, erga as duas mãos, sacode de um lado para o outro e agradece por esse presente. Ele então ofereceu a nós, o Deus de Israel, um presente. É claro que Deus mandou Jesus Cristo para aqueles que eram seus, mas a Bíblia diz que os seus não receberam. Deus mandou Jesus Cristo para um apenas propósito: morrer na cruz por nós. Mas o povo do qual seria o alvo de Cristo não recebeu, que era o povo judeu. Daquele momento em diante nós voltamos a entender a Bíblia Sagrada que o segundo presente era oferecido pelo noivo de uma forma que ele poderia entregar o presente na ausência da tua noiva. Já o primeiro presente que nós entendemos e aprendemos na noite de hoje fora dado na presença do noivo mesmo. Ele entregou com a tua própria vida, ou seja, ele entregou com as suas próprias mãos. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos abrir a nossa boca para murmurar nenhum instante sequer. Nós não podemos usar a nossa palavra para murmurar contra Deus, não, porque nós não tínhamos direito da vida, nós não tínhamos direito dela. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, pela sua graça, nos deu a liberdade de um dia poder morar no céu. O segundo presente, meus irmãos, que ele nos dá é bem conhecido e é bem
esperado, é claro. Já explicando para os irmãos, o presente segundo não podia ser entregue na presença de Cristo. Diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo de número 16 e versículo de número 7. Deus estaria mostrando para o homem qual seria a sua palavra, ou a firmeza da sua palavra. Jesus então olha para os teus discípulos e diz: convém que eu vá para diante de meu Pai, porque se eu não for, o Consolador jamais poderia ser mandado. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava dizendo acerca da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Jesus estaria dizendo: eu preciso ir para diante de meu Pai, porque depois que eu chegar diante dele, eu rogarei a ele. E diz a Bíblia Sagrada que a palavra rogar no original do grego significa pedido, sabendo que teria um não como resposta. Vendo em Gênesis capítulo de número 6, Deus tinha dito que jamais o Espírito Santo iria coabitar no meio do homem. E ele então dizia: o Espírito Santo não vai mais habitar no meio do homem da terra. Já Cristo diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai chegar na terra. Se eu não subir, o segundo presente não vai ser mandado para os irmãos. Se eu não for diante de Deus, não vai ter segundo presente. Se eu não for me apresentar diante de Deus, não vai ter surpresa para a igreja. Se eu não for me apresentar diante de Deus, não vai ter novidade de vida no meio da igreja. Se eu não for me apresentar diante de Deus, não vai ter mudança de caráter no meio da igreja. Se eu não for me apresentar diante de Deus, não vai ter nenhum tipo de manifestação de Deus na terra. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus então morreu e no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, e diante de Deus, para apresentar como sacrifício, ele dizia talvez para Deus: imagino eu, Senhor, precisamos mandar o Consolador. E Deus então olhando para Cristo e dizendo: eu tenho que honrar com a minha palavra. De Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo não vai mais coabitar com o homem todo, não. O Espírito Santo não vai coabitar na totalidade no meio do homem, não. Eu imagino então Cristo olhando para ele dizendo: mas Senhor, eu posso até te rogar, o Senhor pode até me dar resposta de não, mas eu morri por eles na cruz. Agora eles estão esperando o segundo presente. Agora eles estão esperando o segundo presente, que é a presença bendita do Espírito Santo de Deus. Alabadou-me, carabada, carabachão. Lendo a Bíblia Sagrada, então, nós entendemos que Deus, ele entende a verdade. Ele percebe que precisava mandar o meu presente, o teu presente. Ele então prepara algo de especial para mim e para você. Diz a Bíblia Sagrada, então, que Jesus voltou para a terra, ressuscitou e manifestou-se com a sua grandeza, divindade, ou a sua exuberante divindade no meio do povo de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus ficou 40 dias conosco, pairando no meio da terra. Ele ficou 40 dias andando no meio da terra, trazendo outra vez a certeza para o homem e para a mulher que ele sim iria cumprir com a tua promessa de mandar o Consolador para a terra. Diz a Bíblia Sagrada então que Jesus chama os seus discípulos para o alto de um monte, para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no alto daquele monte, ele diz: permanecei, pois, em Jerusalém, para que até do alto, aleluia, sejais, pois, revestidos. Olha, queridos irmãos, o segundo presente sendo prometido. O noivo, quando chegava diante da noiva, ele dizia: eu vou sair da tua presença, mas eu vou mandar para você uma certeza de que é você que quero. Eu vou mandar para você uma certeza de que você, a partir daquele dia, será propriedade minha. Eu vou mandar para você uma certeza de que sou eu que vou pagar o preço para ter você como a minha noiva do meu lado. Diz então a história judaica que o noivo, saindo da presença da noiva, ele pegava o lenço que estava no teu pescoço, dobraria o lenço com 3 lados e deixaria na mesa onde estava o pai da noiva, a família toda da noiva juntamente com a noiva. Ele tiraria o lenço, dobraria o lenço com 3 partes e deixava sobre a mesa do lado direito e saía da presença do povo. Isso, a noiva não ainda presente. A noiva precisava sair da sala e depois, quando ela voltasse, ela não podia ver mais o noivo. Se ela visse o noivo, ela então iria entender que o noivo estava de brincadeira com a cara dela. Ela iria entender que o noivo então não tinha nada para oferecer para ela. Ela iria entender que o noivo não tinha nada para entregar nas mãos dela. Mas diz a história
cristianismo. Ela, juntamente com a sua tia, passava provas dias e noites, porque o pai da menina sempre que podia espancava aquela criança. Uma menina de 12 anos, linda, esperançosa naquilo que era conhecido como o cristianismo naquele lado. Diz então a história que um dia ela recebeu um vestidinho branco, uma veste especial. Ela recebeu um presente, ganhou um presente que era a vestimenta branca. Então aquela menina, cuidando daquele vestidinho, era aquele um figurino que ela usava todos os cultos. Ela usava aquele vestido todos os cultos para ir para a igreja. Quando começava o culto, ela corria para o banheiro, vestia-se aquele vestidinho. Acabava o culto, ela ia para o banheiro de novo, tirava o vestidinho, porque ela não podia ir com o vestido branco para casa. Porque quando chegasse em casa, ela sabia que o pai dela iria dar a ela uma bela surra por essa razão. Ela não podia ir embora com o vestido, porque senão o vestido iria ser transfigurado, iria ser amordaçado. Diz a história então que aquela menina foi várias vezes assim, todos os dias de culto. Ela chegava em casa e tomava uma surra, porque o pai dela não queria que ela servisse Jesus Cristo. Diz então a história que certo dia ela foi para o culto, chegou no culto, vestiu um vestidinho, cantou no culto a primeira vez. Quando de repente o pai dela entrou na igreja, tomou o microfone da mão dela, arrastou ela pelo cabelo até o meio-fio do lado de fora da igreja e começou a espancar a criança, bater na criança, de uma forma que amordaçava ela, de uma forma que marcava todo o teu corpo. Quando de repente ele levantou a menina para o alto, jogou com força no chão. Ela bateu com a cabeça no canto do meu fio, rachou-se, pôs a cabeça, abriu a cabeça da menina, começou então a jorrar sangue. Logo ela tirou o vestido, ainda estando ciente daquilo, sem perceber que estava cortada. Ficou apenas com a sua veste, com a sua roupa íntima ali esperando, até que o correu e pegou a menina pelo braço, levou para dentro da igreja, jogou o irmão para o lado, jogou o pai dela para o lado, correu com a menina no colo para dentro da igreja, deixou sobre o banco, o sangue escorria, e diz a história que a menina desmaiava e voltava consequentemente. Ela desmaiava e voltava. Cada vez que ela voltava, ela pedia o vestidinho branco para ela. Ela pedia: veste em mim o vestidinho branco, põe em mim a minha veste branca, põe em mim a minha veste branca. E logo depois ela desmaiava. E isso foi por pelo menos 40 minutos dessa maneira. Ela desmaiava e voltava pedindo o vestido branco. Diz então a história que quando ela voltou pela última vez, a tia dela, com ela no braço, tendo a sua roupa toda banhada de sangue, perguntou para ela: por que é, filhinha, que você quer que ponha o teu vestido branco em você? Ela dizia: porque é o Cristo que morreu por mim na cruz. Ele não perdeu tempo, derramou o seu sangue por mim. Por essa razão eu quero apresentar o meu sangue na presença dele. Põe em mim meu vestido branco, põe em mim meu vestido branco. Ele pagou o preço por mim, eu também vou morrer por ele. Se ele morreu por mim, eu vou morrer por ele. Estamos vivendo um período deturpador no meio da igreja. Os jovens dos nossos dias, do nosso presente século, não estão preocupados mais com as suas vestimentas, não estão preocupados mais com a sua santidade ou com a sua exigência diante de Deus. Eles estão se vendendo fácil, se vende para um beijo sequer, para um abraço no escurinho, se vende para uma música mundana, para alguma festa do mundo. Eles se vende para um abraço, talvez acalentador no momento, mas eles não sabem que eles estão se vendendo por um preço muito pequeno. Eles estão perdendo coisa muito maior. Os nossos jovens no dia de hoje precisam abrir o olho e se preparar com a vestimenta branca, porque daqui a pouco vai se rasgar o céu e aqueles que estão cheirados pelo segundo presente vai ser tomado por Está muito fácil. Satanás não está investindo pesado mais para arrancar os nossos jovens da igreja. Ele está colocando uma paixãozinha de um lado, uma paixãozinha de outro, e logo os jovens estão dando no pé. Nossos jovens estão fraudulentos, fragilizados e marcados por esse século. Mas diz a Bíblia Sagrada que no final dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Verdade bíblica é essa que nós precisamos ter atenção para ela. Esse versículo diz que não todos iriam se esfriar, mas alguns iriam se esfriar. Todas
Eu sempre falo para os irmãos que precisam se guardar diante de Deus, porque nós estamos na condição de noiva. Nós estamos na condição de noiva. E uma noiva na condição de noiva espera o noivo, se guarda para o noivo, não se vende para o mundo. Ele se guarda, ela espera unânime na vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós olhamos para os nossos dias e deparamos com jovens se perdendo no caminho. É verdade. Estão aqui no culto, cantam, adoram, até pregam às vezes, mas no final do culto só Deus e Ele sabem para onde vão. Eu vim aqui na noite de hoje para dizer para você que, se você quiser, Deus ainda tem um terceiro presente para a sua mão. Se você quiser, Deus ainda tem um terceiro presente para a sua noiva. Mas o terceiro presente, meus irmãos, é apenas para aquela noiva que está esperando unânime. Detalhe: o noivo não avisa quando volta. O noivo não avisa quando vem buscar a noiva. O noivo não avisa quando é que ele vai chegar. Aí está o primeiro sinal do avivamento ou do arrebatamento. O noivo não está avisando quando é que ele vai voltar. Erra-se aqueles que pregam que precisa-se toda a humanidade ouvir a vontade de Cristo para depois Cristo arrebatar a igreja. Está errando pesado aqueles que dizem que o arrebatamento vai acontecer apenas depois que toda a humanidade ouvir Jesus. O arrebatamento não tem dia, não tem hora. O arrebatamento virá no momento como um ladrão faz, não avisa.